Vou começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre esse balanço financeiro do Goiás Esporte Clube em relação à temporada de 2023 e algumas lições que a gente pode tirar sim desses valores. 124 milhões de reais sobrando, né? Ou seja, depois do Goiás arrecadando o valor que tinha que receber, pagando as suas dívidas, também parte, né, os salários, as contratações da temporada passada, infelizmente não foram muitas nem boas, né, no sentido de compensações financeiras, né? O Goiás contratou em extrema quantidade, mas a qualidade, o jogador mais caro, aquele diferencial não teve. 124 milhões. Este balanço que foi noticiado pelo Charlie Pereira, do Diário de Goiás, um abraço aí para o Charlie. De onde vem essa grana? Dos 124, 59 milhões de reais é referente ao valor pago pela Liga Forte Futebol, que transferiu aos cofres do Goiás, né, 59 milhões de reais. Além disso, nesta negociação dos direitos de imagem com os investidores, Serengeti e também a Life Capital, tem a sede dela aqui no Brasil, a XP que foi responsável por essa intermediação. Além desses 59 milhões, o Goiás recebeu pelo direito de transmissão 48 milhões de reais na temporada passada da Série A. Até um valor um pouco mais baixo do que aquilo que recebeu em 2022, tá? Na temporada de 2022, salvo engano, o Goiás recebeu quase 60 milhões no ano passado da Globo. No ano passado, ficando nessa faixa de 50 milhões. O faturamento de bilheteria rendeu aí 7 milhões e 100 mil reais. 8 milhões também de transferências de jogadores e mais 1,7 milhões, esse valor referente ao sócio torcedor. É importante a gente ter esse número também em mente para fazer uma comparação com essa temporada, onde o Goiás já está quase chegando a esta marca de 7 mil sócios, deve bater 7, 8 mil tranquilamente antes do jogo contra o Cuiabá, que com toda certeza vai aumentar, né, em relação a esses 1,7 milhões do sócio torcedor da temporada passada. Então basicamente essas foram as receitas do Goiás no ano anterior. Não consegui ainda encontrar a média de gastos, tá? Quanto o Goiás gastou com seu elenco, mas tinha uma média de uma folha salarial aí na casa de 2 milhões, no máximo 2 milhões e meio de reais. Muito pouco mesmo para se jogar uma Série A do Campeonato Brasileiro. Comparação com os últimos anos, no ano passado o Goiás foi uma temporada para quitar dívidas, as finais, né? O Goiás basicamente hoje é um clube que não tem dívida alguma e ficou sem saber o que fazer com o restante do dinheiro, tá? Essa é a pura verdade. Em 2022, que foi um ano que o Goiás teve que puxar ainda mais a corda em relação a pagar dívidas, e aí eu não acho errado, cada momento ele tem a sua oportunidade, ele tem a sua cara, né? Ele tem a sua necessidade. 2022 o Goiás ainda assim deu 13 milhões de reais de lucro. 2021, um déficit de 7 milhões de reais, algo totalmente natural por conta de estar disputando a Série B do Campeonato Brasileiro. Aí que fica o questionamento do torcedor, que é extremamente válido. O Paulo Rogério Pinheiro fez uma gestão, quitou as dívidas, mas falou demais, apareceu em momentos oportunos e, por exemplo, afirmou que poderia levar esse time até uma Libertadores. Será que o Goiás não poderia ter gastado 30 milhões de reais desse valor para a contratação de jogadores? A resposta é que sim, né? A questão é que a diretoria anterior não enxergava a vantagem em você investir em jogadores, né? Ou seja, a gente está falando em um futebol, em um campeonato tão difícil como é o Brasileirão. Na minha opinião, de fato, é sim um dos mais fortes, um dos mais complicados do mundo, tá? De campeonatos profissionais. E aí o Goiás ele quer fazer um campeonato brasileiro, contratando um jogador de graça, pegando empréstimo, não fazendo compensação financeira. É uma receita que não faz sentido algum. E aí eu vou mostrar para vocês o quanto, por exemplo, o Goiás tivesse investido aí 30 milhões de reais, não afetaria em quase nada nos cofres do clube. Hoje o Goiás teria 100 milhões de reais em caixa para iniciar 2024. Daria para investir, vamos colocar aí, 10 milhões de reais em contratações de jogadores, não é um valor absurdo, porém, mais 20 milhões de reais de salário dividido por 12, isso dá 1 milhão e 600 mil reais a mais por mês. O que isso significa? 5 jogadores de 300 mil reais no seu elenco, ou seja, daria para o Goiás ter 5 jogadores no nível Thiago Galhardo, por exemplo, David Braz, no ano passado, gastando 30 milhões de reais a mais, e olha que eu nem estou considerando desses jogadores, né, ainda essa compensação financeira que poderia fazer de 10 milhões de reais. É uma certeza que o Goiás escaparia com esse elenco? Não é. Tanto é que, por exemplo, o América Mineiro fez um investimento maior e caiu. Mas
existe uma proporção muito óbvia, muito lógica aqui no Brasil. Você pode sempre pegar a tabela dos maiores investimentos e olhar a tabela de classificação final. Elas sempre batem, tá? Dificilmente, raramente ela se inverte. Um clube que não investiu nada ficar entre os 10, é muito raro isso acontecer, como foi o Goiás da temporada de 2022. Então, na minha avaliação, é uma economia burra. Ainda assim, eu não vou, como posso dizer, escrachar aqui o Paulo Rogério primeiro, porque ele poderia ter feito pior. Eu penso que no Goiás do ano passado, a falta de ideia, de criatividade, de saber aonde a gente vai colocar esse dinheiro, eles preferiram recuar. E nisso, eu prefiro muito mais alguém que não saiba o que está fazendo, colocar o pé no freio, do que sair igual um maluco e contratar jogador, por exemplo, sem critério algum, na metade do ano para frente, como fez, mas pelo menos foram jogadores livres.